galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo de filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura pela galáxia de Star Wars. A segunda temporada de The Bad Batch já chegou à sua metade e olha que ela surpreendeu nos últimos episódios. E eu creio que agradou a maior parte dos fãs pelo que ela apresentou nesses episódios. A verdade é que, falando da série de uma forma geral, a ideia de The Bad Batch é mostrar como a Força Clone 99 vai sobreviver numa galáxia dominada pelo Império, por um Império recém-formado. Então a ideia é justamente mostrar como esses clones que são perseguidos pelo Império justamente porque eles não se renderam à Ordem 66 vão fazer de tudo para sobreviver, ou melhor, de tudo que seja assim honroso, Ninguém vai passar a ser um caçador de recompensa e sair matando qualquer um para conseguir sobreviver, mas eles vão fazer de fato papel de mercenários, Então assim, graças a Cid, eles vão começar a trabalhar justamente para pagar a dívida que tem com ela, já que ela os protege, e eles vão fazer todos os tipos de trabalho possíveis, A ideia é justamente, através dessa premissa, explicar e defender o porquê em determinados episódios a gente vê assim, acontecimentos extremamente diferentes, Ou seja, The Bad Batch é uma série que assim, pode sair um pouco dos trilhos em relação às histórias que a gente esperava, porque tem essa justificativa, Os clones eles precisam aceitar trabalhos para sobreviver, eles precisam de pagamento, então eles vão aceitar trabalhos bem comuns dentro da vida desse esquadrão dentro do universo de Star Wars, como por exemplo roubar uma carga imperial, até trabalhos um pouco tanto quanto incomuns, como correr atrás de um tesouro há muito tempo esquecido. E na primeira parte dessa temporada, os episódios vão bem transitar por esses acontecimentos diferentes. E como nós já falamos aqui no canal, os 2 primeiros episódios da temporada vão retratar a Força Clone 99 correndo atrás de um tesouro separatista. Um tesouro esse que o Império também quer obter, então vai ser realmente uma corrida contra o tempo para ver se eles conseguem lucrar, ter algum ganho em relação, em oposição a esse governo recém-formado, e um governo esse que já está demonstrando aí o quão cruel já está maltratando muitos povos de muitos planetas. E é muito legal porque esses primeiros episódios vão vir no ritmo comum, no ritmo normal da série. Na qual a gente já vai ter muitas cenas de ação, aquela ideia de uma aventura cômica. A gente vai ter muitas cenas de ação, mas ao mesmo tempo a gente vai ter um bom humor muito legal, que traz um equilíbrio para a narrativa. E um bom humor esse, muitas vezes exercido pelo Wrecker. Então assim, a gente vai ver também todo o entrosamento da Força Clone 99, agora como uma verdadeira família, uma família fortalecida, principalmente em relação a Ômega, Já que todos eles vão ser uma figura paternal para ela, Ela vai se aproximar muito mais dos outros clones, Já que assim, na primeira temporada a gente vê que ela tem um vínculo especial com Hunter, mas aqui não, ela vai se aproximar tanto do Tech quanto do Echo, por exemplo. Então isso acaba sendo muito legal também. Ao mesmo tempo, a gente vai ter nessa série, nessa temporada, 2 frentes, já que a gente precisa entender o que está acontecendo na galáxia. No caso, a gente vai ver como a Força Clone 99 está sobrevivendo e a gente vai ver o lado imperial também, já que o Crosshair ele está com o Império. Em relação à Força Clone 99, porque depois a gente fala um pouco do Crosshair, a gente vai ter aventuras isoladas, independentes umas das outras, mas que vai ser importante justamente para a gente ver esse laço entre os clones sendo fortalecido. E a primeira aventura deles é que eles vão ajudar a Cid numa corrida, ou seja, não é Star Wars se não tiver corrida de pod, Na verdade não é exatamente uma corrida de pod, mas é uma corrida tão violenta, tão cheia de ação quanto, Então por conta disso tem essa familiaridade. E é muito legal porque a gente vê qual era a relação da Cid ali, qual é a relação da Cid em relação ao submundo do crime, Já que ela faz apostas em meio a essa corrida com pessoas extremamente perigosas, E aí é muito interessante ver também a ideia do quanto o Tech vai usar da inteligência, da estratégia para vencer essa corrida, Não é apenas uma questão de velocidade ou de violência, a estratégia vai ser crucial para isso. E logo em seguida, a gente vai ter um episódio um tanto quanto diferente, Na verdade, esse é o episódio mais diferente que a gente teve até agora em relação a essa temporada, que no caso a Fi, que é uma pirata amiga da Cid, que apareceu nos primeiros episódios, apareceu muito rapidinho, mas foram aqueles 5 segundos de cena que a gente olha para a personagem e fala, aí tem coisa, ela vai ser uma personagem importante pelo caminho. E aí ela retorna nesse episódio
justamente para propor à Força Clone 99 a busca para um tesouro, né? Um tesouro de um povo há muito tempo perdido, há muito tempo destruído dentro da galáxia. E foi um episódio um tanto quanto diferente, porque ele traz uma vibe muito Indiana Jones e, ao meu ver, ele tem assim, ele é cheio de referências a várias outras obras, né? É um tesouro muito antigo, é um tesouro que tem um formato que me lembra muito as pedras dos elementos do filme O Quinto Elemento, né? Aqueles triângulos. Então, eu achei que foi uma certa referência aí. Eu acho que teve também referência em relação ao clássico Planeta do Tesouro da Disney, já que uma vez que eles tiram o tesouro do lugar, o local onde o tesouro está é uma máquina, né, como se fosse um droide gigante, na qual esse droide desperta e começa a destruir tudo que vê pela frente, né? Então traz essa ideia do Planeta do Tesouro também. E sem falar, como eu falei antes, em relação à ideia do Indiana Jones, foi assim um episódio completamente crossover com o Indiana Jones, né? Star Wars e Indiana Jones meio que se misturando aí. Já a próxima aventura deles se aproxima da trama central de Star Wars, já que eles vão para Kashyyyk, o planeta natal dos Wookiees, né? Em meio às negociações com um grupo de caçadores de recompensa, eles vão salvar um jovem Wookiee de ser escravizado. Uma história até um tanto quanto semelhante lá do Chewie, da trilogia clássica, né? E aí, nisso, eles vão descobrir que esse jovem Wookiee é nada mais nada menos do que um Jedi, né? Um Jedi chamado Grund. E aí a gente já fica na dúvida, será que é aquele jovem Jedi, aquele Youngling que apareceu lá com Yoda em Clone Wars, né? Porque pode ser feita essa conexão, já que não se passou muitos anos entre as duas séries, né? E aí eles vão levar esse Wookiee de volta ao seu planeta natal. Só que quando eles chegam lá, eles já vão ver toda a crueldade, toda a destruição que o Império está fazendo no planeta. E, obviamente, eles vão ajudar o povo desse planeta, vão ajudar os Wookiees a combater o Império. Ao mesmo tempo, né, é um episódio assim muito profundo, que se aproxima da trama central e muito sentimental, né? A gente consegue ver toda a dor dos Wookiees em relação a essa crueldade que está acontecendo com eles e toda a conexão que eles têm com o próprio planeta, né? A conexão que eles têm com a natureza, principalmente com as árvores. Então acaba sendo um episódio muito maneiro, porque a gente conhece um pouquinho mais da cultura Wookiee, né? Que é uma das espécies aí alienígenas de Star Wars que a gente mais vê dentro da história da saga, então merece ser cada vez mais reconhecida, cada vez mais explorada também. Já em relação ao Crosshair, até o momento nós tivemos um episódio dedicado a ele, mas foi um episódio extremamente importante, na qual mostra que ele vai continuar sendo aquele soldado ferrenho, na qual segue as ordens imperiais sem questionar, mas os roteiristas já mostram aí uma possível redenção do personagem. Afinal de contas, não é Star Wars se não tiver redenção também. Apesar de que, na minha opinião, ele não merece redenção. O Crosshair é aquele tipo de personagem que se voltou para o lado dos vilões, então ele tem que terminar como vilão mesmo, ele não merece ser perdoado pelos mocinhos, né? Mas a ideia aqui no episódio do Crosshair é já dar um gancho para outros episódios também, né? Os episódios que vão até finalizar essa primeira parte da temporada, na qual a gente vai ver não só o Crosshair, mas o Cold também, né? E o Cold era aquele general clone, aquele soldado clone, na qual ficava junto do Obi-Wan nas guerras clônicas, né? Ajudava o Obi-Wan nas suas batalhas, e foi justamente ele que atirou no Obi-Wan após a Ordem 66 ser executada, né? Mas aí, enquanto o Crosshair continua seguindo as ordens do Império sem questionar, o Cold já começa a questionar. E acaba sendo, assim, uma ideia interessante e, ao mesmo tempo, parece que é uma desculpa, sabe? Porque, assim, os clones que vão começar a questionar as ordens imperiais vão ser justamente os clones que mais tiveram contato com os Jedi e, consequentemente, mais tiveram contato com o público. Ou seja, são aqueles personagens que o público já tem uma simpatia. Então, parece que é meio que a ideia assim, poxa, esses personagens foram bonzinhos, eles lutaram ao lado dos Jedi, o público gosta deles, não vamos deixar eles no lado dos vilões, não. Vamos fazer eles questionarem as novas ordens, vamos fazer eles voltarem para o lado do bem, né? Para o lado da luz aí, da força. E aí, assim, parece um pouco disso, mas ao mesmo tempo acaba sendo um acontecimento muito interessante, porque ao longo da série vai justamente explicar, né? Esse questionamento dos clones vai ser um dos motivos
na qual vai fazer o Império mudar o seu exército, né, tirar os Clone Troopers e formar os Stormtroopers, né? Então, ao mesmo tempo que acaba sendo um motivo, uma ajuda para fazer com que os clones voltem para o bem, é também algo bem necessário dentro da história da saga, porque vai explicar um momento que ainda não tinha sido explicado para o público. O que nos leva justamente aos últimos episódios dessa primeira parte da temporada, que foram episódios excepcionais que nos trouxeram discussões políticas dentro do universo de Star Wars. Gente, a gente sabe que Star Wars gira em torno de política, né? Independente de ser num campo assim de batalha ou dentro do Senado. Então é sempre importante a gente ver como é que anda a política naquele momento em que a história de uma determinada produção se passa. E aqui nós vemos o Senado discutindo, né? O Senado Imperial discutindo, porque Palpatine sabe que ele não pode, né? Mesmo ele sendo um imperador, ele não pode governar, ele não vai conseguir governar sem a ajuda de um Senado, né? Sem a união de todos os planetas. E por conta disso, o Senado está discutindo justamente a formação dos Stormtroopers. Uma proposta feita pelo Almirante Rampart, né? O Almirante Rampart, lembrando que ele descobriu que a Força Clone 99 está viva, mas ele é o único que sabe disso, ele está escondendo isso de todo o Império, né? Principalmente em relação aos seus superiores. E ele, por enquanto, não está fazendo nada para correr atrás deles, não, né? Tá fingindo que eles estão aí mortos, estão aí destruídos, né? Mas aí, além disso, nós vamos ter 2 senadores, especificamente, que vão ser contra a formação do exército de Stormtroopers, que é justamente o nosso querido Bail Organa, né? Que vai fazer essa participação maravilhosa, e a senadora Chuchi, que também já apareceu lá em Clone Wars. Então, assim, é uma referência sensacional em relação à história da saga, em relação a esse momento de guerras clônicas e formação do Império, né? Então vai ser um episódio cheio de referências. E em meio a essas discussões políticas, esses personagens vão descobrir o que aconteceu com o Camino, né? Que não foi uma tempestade que destruiu o planeta, e sim, foi o próprio Império, né? E a Força Clone 99 vai justamente ajudá-los nesse momento de conspiração política. Uma conspiração até em relação aos clones, né? Já que o Almirante Rampart quer formar um novo exército e não tá nem aí para o que vai acontecer para os clones. E muitos clones que tentam questionar, que tentam descobrir o que realmente aconteceu, estão sumindo dos mapas, né? Então, assim, acaba sendo bem interessante essa questão em relação a quanto o Império vai virar as costas para a clonagem, né? Para os clones nesse momento. E para terminar esse episódio, nós tivemos a participação incrível do nosso querido Imperador Palpatine, né? Ele apareceu no Senado justamente para no final a gente descobrir que após tantas tentativas de desmascarar o Almirante Rampart, de desmascarar o Império, o Palpatine estava a 2 passos à frente dos heróis e ele estava manipulando toda a situação. Ou seja, o Senado vai descobrir que Camino foi destruída, mas o Palpatine vai colocar a culpa no Almirante Rampart, né? No final ele se ferrou. E além disso, ele vai falar que agora, mais do que nunca, né? Mostrando que os clones seguiram a ordem do Almirante sem questionar, ele acha que mais do que nunca é um momento essencial para a formação do exército dos Stormtroopers. Ou seja, ele conseguiu dar a volta nessa situação e conseguiu manipular todo mundo de uma forma perfeita, bem ao estilo do Palpatine, né? Que foi o que ele fez ao longo de toda a trilogia prequel. E essa primeira parte da temporada vai terminar justamente com a Força Clone 99 partindo para novas aventuras, mas deixando o Echo para trás, né? O Echo vai se separar do grupo para se unir ao Rex na luta contra o Império. E é muito legal porque ele vai seguir o seu propósito, né? Ele sempre teve essa vontade de fazer algo a mais nessa luta contra o Império. E ao mesmo tempo que é muito legal e é muito correto esse caminho que o personagem está seguindo, né? É ao mesmo tempo muito emocionante a despedida dele com a Ômega, né? Muito triste essa separação, mas a gente sabe que provavelmente no futuro eles vão se reencontrar. Então, assim, essa segunda temporada acabou surpreendendo, pelo menos até agora está surpreendendo os fãs, justamente porque ele saiu do esperado, né? A ideia do The Bad Batch era justamente mostrar só uma força clone desgarrada tentando sobreviver na galáxia diante do domínio imperial, né? E aí eles vão fazer as aventuras mais inusitadas possíveis para isso. Mas agora não. A série nos mostrou um momento extremamente importante da história da galáxia, mostrou que esses personagens tiveram uma participação, estão tendo uma participação importante nesse momento,
que é justamente essa transição dos Clone Troopers para os Stormtroopers, né? O porquê que o Império quis fazer isso, qual era a mentalidade do Palpatine para isso na época. Algo que nenhuma outra produção audiovisual de Star Wars tinha mostrado pra gente, tinha explicado pra gente de uma forma assim tão clara. Então, por conta disso, a série surpreendeu muito, esses últimos episódios foram excepcionais e a gente espera que a segunda parte da temporada seja tão incrível quanto essa primeira parte foi. E vocês, já assistiram esses últimos episódios de The Bad Batch? O que estão achando da temporada agora? Qual foi o episódio favorito de vocês? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!